A paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje nós vamos falar sobre Nobel, o prêmio e o homem. E o conteúdo que eu vou passar aqui, ele está nesse livro aqui, tá? Carrega inclusive o mesmo título do vídeo, ó. Nobel, o prêmio e o homem, tá? Então assim, é um material bem interessante que nós vamos dar uma olhada agora aqui e vamos aprender muitas coisas, tá? Então eu vou passar aqui os slides e nós vamos ver as coisas por partes, tá? Vamos falar sobre o prêmio primeiramente. Então, muito bem. Todos os anos, no dia 10 de dezembro, o mundo volta sua atenção para Estocolmo, capital da Suécia. É de lá que, desde o início do século, assiste-se à cerimônia de um dos mais respeitados e cobiçados troféus de nossa época, o Prêmio Nobel. Os vencedores, representantes da comunidade científica e intelectual, alcançam um reconhecimento máximo por seu trabalho, além de conhecer uma projeção sem precedentes e receber expressiva soma em dinheiro. Tá? Na maioria dos casos, é o salto do anonimato para a fama, seguida da admiração de leigos e especialistas. Consagração total. Tá? Essa é a palavra. Quem recebe o Nobel recebe a consagração total, né? E aí, o Nobel, nós temos o Nobel da Paz, o Nobel de Literatura, Nobel de Química, Física, Biologia, e vai. Tem bastante, assim, algumas categorias, né, de prêmios, de prêmio Nobel. E assim, poxa, impressionante, né? Porque se esse é uma espécie, assim, de, vamos dizer assim, Oscar, né, da ciência, vamos dizer assim, que premia os melhores, né? Poxa, o seu representante que carrega esse nome, Nobel, né? Deve ter sido um baita de um cientista, não é verdade? E é o que nós vamos ver agora, tá? Então, quem foi Nobel? Alfred Nobel, tá? Vamos conhecer um pouco a história dele. Nasceu em Estocolmo, era filho de Emanuel Nobel, tá? Um engenheiro e inventor. Então ele era filho de inventor, tá? Aos 16 anos, Alfred já era um químico competente e falava fluentemente, olha só, aos 16 anos, inglês, francês, russo, alemão e sueco. Falava 5 idiomas aos 16 anos. Esse é Alfred Nobel. Tá? Fez estágios em diversos laboratórios de química. Era químico. Interessou-se, desde cedo, por explosivos. Olha só! E aos 30 anos de idade, requereu sua primeira patente importante. Um detonador de percussão conhecido como processo Nobel. Ele mesmo batizou com o próprio nome. Então, quem é o Nobel dos prêmios que tanto vemos? Está aqui, Alfred Nobel. Ele era um químico que se interessava por explosivos. Tá? Vamos seguir vendo. O que poucos sabem, olha só, porém, é que Alfred Nobel inventou um dos explosivos com maior poder de destruição, a dinamite. A descoberta lhe rendeu certa fama e muito dinheiro. Alfred Nobel é o inventor da dinamite. Tá? Na época dele, ele conseguiu dominar, por isso que ele é um grande cientista, ele é reconhecido por todos nisso, ele conseguiu controlar a tão instável a fórmula da dinamite é nitroglicerina, né? Ele controlou a nitroglicerina, tá? Que é muito instável, né? E ele conseguiu controlar e fazer a dinamite. E a dinamite é muito importante por N motivos. Você pode fazer túneis, pode construir pontes,
Você pode abrir, né, rodovias. Para uso bélico, para guerras, é usada dinamite, né? A dinamite é usada para muitas coisas, tá? Para muitas coisas. Então, assim, ele foi realmente um grande cientista. Ele conseguiu dominar, né, a nitroglicerina. E assim, é interessante, porque, olha só, o prêmio Nobel carrega o nome do cara que descobriu e inventou a dinamite, tá? Então, assim, não é a cura de uma doença ou algo do tipo, não. Ele inventou a dinamite, tá? E a pergunta que fica é o seguinte, peraí, como é que esse homem, porque ele fez fortuna vendendo explosivos para a Rússia, não sei se você sabe, tá? Ele vendeu muitos explosivos, tá? E a Rússia usou futuramente depois usou em guerras. Ele fez fortuna com isso, né? E aparentemente ele parecia estar bem contente com a sua vida, assim, sabe? Ele não constituiu família, nem nada, ele inventava, ele gostava dos seus inventos e pronto. Para ele estava bom isso. E assim, tipo assim, vocês percebem que não é um bom dos bons exemplos? Parece que só tem ciência nessa parada aí. Não tem uma questão humana, não tem uma questão nobre envolvido nisso, né? Dá a impressão, né? Então o que levou o prêmio mais importante da ciência a levar o nome de Nobel, né? Sendo que ele é um grande cientista, né? Quem criou esse prêmio? Na verdade, foi ele mesmo que criou o prêmio, tá? E vocês vão entender por que Alfred Nobel resolveu, não, agora eu quero premiar as pessoas que querem fazer o bem para a humanidade. Do nada, tá? Olha só o que acontece. Deixa eu passar aqui o slide. Então tava lá, né? O Nobel tinha inventado muitas coisas, dinamite, tudo. E em 1888, uma coincidência marcou profundamente Nobel. Um jornal francês se engana após a morte de seu irmão Ludwig Nobel. E a manchete dizia, olha só, morreu o irmão de Nobel, de Alfred Nobel. Então o jornal, o pessoal da edição, achou que não morreu o Alfred Nobel, mas foi o irmão dele, né? E olha só o título da matéria. Após a morte de seu irmão Ludwig Nobel, e a manchete dizia: o mercador da morte está morto. Dr. Alfred Nobel, que fez fortuna encontrando uma maneira de matar mais pessoas mais rápidos do que nunca, morreu ontem. Isso aqui choca, né? E Alfred Nobel leu isso aqui. Escreve o jornal. Alfred ficou horrorizado ao ler isso e depois ficou obcecado com sua reputação póstuma. Diz o historiador London que acrescenta: foi depois disso que ele mudou seu testamento. 8 anos após o incidente, Nobel morreu e seu famoso testamento dedica a maior parte da sua fortuna a prêmios em sua memória. Na verdade, no livro aqui, fala que a fortuna dele toda foi dedicada a isso, tá? A premiar pessoas assim que alcançaram benefícios para a humanidade, tá? Fizeram coisas boas para a humanidade, em suas respectivas categorias ali. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Peraí, só um pouquinho. Tem um detalhe aqui que eu não quis frisar, porque as pessoas geralmente falam assim, não, mas tem que ter um documento histórico que explique isso. Esse documento que se perdeu, tá? Ao longo do tempo. Mas se foi salvo, tem uma tiragem de um jornal, o Le Figaro, do 15 de abril de 1888, que carregava na sua manchete assim, ó: a mídia alemã afirma que outro jornal está por trás do obituário. Pelo menos esse documento existia na época e tem um arquivo online. Olha só o que diz no jornal. Um homem que não pode facilmente passar por um benfeitor da humanidade faleceu ontem em Cannes. Este é o Sr. Nobel, inventor da dinamite. Nobel era sueco.
Então o jornal tem um... Mesmo que eu não esse arquivo aqui se perdeu, mas que foi esse aqui que chocou Nobel, mas relatos na época mostram que os jornais realmente achavam que Nobel tinha morrido, tá? Alfred Nobel. E na verdade era o irmão dele. Então assim, observa o seguinte. Alfred Nobel, ele estava vivendo a vida inteira dele, tá? Com esse pensamento que tem hoje. Ciência, 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 ciência. Quando ele viu quase que uma visão do futuro, se ele morresse, como é que seria, porque foi com o irmão dele, houve esse engano, né? Que as pessoas iam lembrar mal dele, com péssimas lembranças sobre a vida dele, ele, opa, para tudo. Ele mudou o rumo da vida dele. Ele passou, não, eu não quero ser lembrado assim. Então ele dedica o prêmio, toda a fortuna dele, que ele acumulou, para premiar pessoas que faziam o bem pela humanidade. Ele quis inverter essa ordem do caos que estava se encontrando sobre a vida dele. E até hoje, né, Nobel é lembrado como um grande homem da ciência e que busca trazer méritos para as pessoas que querem fazer o bem. Então, assim, nós aprendemos uma lição aqui, tá? Porque essa pergunta aqui, isso aqui aconteceu com o Alfred Nobel, nós temos que tomar para nós, tá? Vamos lá, amanhã. Você está lendo um jornal e se enganaram. Se enganaram sobre a sua pessoa. Oh, fulano de tal. E aí tem vai dizer ali a notinha aqui do póstuma. Vai ser o quê? Fulano de tal, encrenqueiro, que gostava de arranjar briga na internet. Ou fulano de tal, que não dava nem oi para ninguém, passava de cabeça abaixo diante de todo mundo. Como é que vai ser a sua memória póstuma? Essa é uma questão interessante. Nós temos que fazer essas autoavaliações, tá? O que vão falar de nós posteriormente, tá? Nós como cristãos, eu vejo assim, ó, nós sempre preparamos assim, ó, alguma coisa, nós tentamos deixar alguma coisa boa, algum tipo de legado bom. Geralmente em nossos filhos, tá? Quando nós temos filhos, queremos deixar um legado bom neles, reflita um pouco da mensagem de Deus, que Deus colocou para nós, passar para eles, porque eles vão distribuindo para outras pessoas, né? Então seja uma mensagem de amor, de entendimento, de afeto, onde o centro é o Senhor Jesus Cristo, que redime a todos nós. Nós queremos deixar esse legado que vai indo tudo que nós falamos, fazemos aqui nessa terra, nós queremos que seja replicado mesmo depois que nós formos. Alguma coisa fique, as sementinhas que nós chamamos. São sementes. Inclusive a Escritura fala disso, sobre alguns semeiam, mas são outros que colhem. Tá? Então, assim, é uma lição, tá? Para aqueles que acham que a resposta toda está na ciência somente. Porque a ciência pela ciência, ela pode gerar isso aqui, no agente de rodapé, assim, ó. Tu pode fazer a coisa mais incrível do mundo, mas se ela for mal usada, as pessoas vão te lembrar de uma maneira muito ruim. Tá? Muito ruim. Tá? Então, assim, a ciência, ela precisa se submeter, tá? Àquilo que só é a necessidade humana. Quando ela faz mal para o ser humano, não é que não seja ciência, mas é uma ciência má, tá? Nós temos que saber diferenciar a ciência boa para a ciência má, tá? E eu vejo que hoje não existe essa diferenciação. As pessoas não... Acho que tudo é ciência e tem que engolir e pronto. Não, existe ciência ruim e existe ciência boa, tá? Então, Alfred Nobel viu que só a ciência pela ciência não ia fazer dele um grande nome no futuro, tá? Não ia fazer. Eu tenho aqui uma palavra, é só um versículo, está em Provérbios, capítulo 9. Na verdade é Provérbios, capítulo 10, tá? Verso 7, vai dizer assim, ó. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Tá? A memória do justo é abençoada, mas a memória dos ímpios apodrecerá. Tá? Essa é a palavra que eu queria trazer, porque assim, ó. Irmãos, se esforcem nessa vida aqui, tá? Vai ser muito rápido aqui, por mais seja tudo muito difícil, mas vamos tentar deixar uma semente boa, tá? Para as próximas gerações. E também sermos lembrados, como a Escritura falou aqui, a memória do justo jamais perecer, tá? Não queremos ser como os ímpios, que caem em podridão. A memória a nosso respeito, tá bem? Basicamente era isso, e era o material que estava também... Eu colhi uma parte do material
deste livro aqui. Nobel, o Prêmio e o Homem. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.